Procon de Sara orienta sobre ligações indesejadas de telemarketing. Processo licitatório para novo gestor do aeroporto Dionísio Freitas entra na última fase. Uma história de superação de uma jovem que saiu da periferia de São Paulo e vai estudar em Harvard. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como fica o tempo durante a semana. De Brasília, Jair Bolsonaro anuncia que não vai vetar a fusão da Embraer com a Boeing. O último relatório de balneabilidade das praias divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. E no esporte, os preparativos do Tigre para o catarinense. A estreia do tricolor é nesta quinta-feira. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Segunda-feira, 14 de janeiro de 2019, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Quem nunca recebeu uma ligação inconveniente de telemarketing pelo menos uma vez na vida? E se não recebeu, conhece alguém que já se incomodou com isso? Mas você sabia que dá para bloquear essas ligações? Confira como na reportagem. As ligações, muitas vezes indesejadas de serviços de telemarketing, podem se tornar um incômodo. No Procon, as reclamações crescem cada vez mais. Conforme a diretora executiva do Procon de Sara, a queixa por aqui vai desde as ligações em horas inapropriadas ou o grande número de ligações em um só dia. Mas ela garante que o problema pode ser resolvido. Essa é uma temática que sempre gera bastante reclamação, sim. E, na realidade, essa possibilidade do bloqueio dessas ligações de telemarketing, não só as ligações, como também as mensagens SMS ou aqueles e-mails spam que a gente costuma receber na nossa caixa de correio eletrônico, elas podem ser bloqueadas, sim, através de um site de uma maneira muito fácil, muito simples e acessível ao consumidor, né? A gente sabe que é uma demanda bastante grande, não só aqui no nosso município, como no estado todo e no Brasil de maneira geral. Então é muito importante que hajam essas ferramentas para que o consumidor possa efetuar esse bloqueio sem muitas vezes nem precisar se dirigir ao órgão de defesa do consumidor. E nem precisa ir até o Procon. A situação pode ser resolvida em casa mesmo, pela internet. O consumidor, aquele que reside no estado de Santa Catarina, ele pode fazer jus a essa prerrogativa através do site, que é bloqueiotelemarketing.sc.gov.br. Ele vai colocar o seu nome, o seu CPF e vai cadastrar então quais são esses ramais que estão fazendo essas ligações inconvenientes ou mesmo os e-mails, endereços de e-mail, esses spam. E após 30 dias, então, transcorridos os 30 dias, essas empresas não podem mais fazer esse contato com o consumidor de telemarketing ou algo semelhante. Se após o 30º dia isso ocorrer, aí sim o consumidor pode se dirigir ao órgão de defesa do consumidor do seu município ou ao próprio Procon estadual para registrar então a sua reclamação, e essa empresa aí pode inclusive incidir numa multa administrativa ou nas outras sanções administrativas que prevêem o Código e a própria lei. A diretora garante que o serviço de bloqueio funciona. É muito eficaz esse serviço, essa ferramenta, que, diga-se de passagem, apesar de ser uma demanda que é crescente no país todo, não são todos os estados que possuem essa possibilidade e essa facilidade de acesso no bloqueio. E nós aqui, catarinenses, temos sim essa possibilidade. Então é muito importante fazer esse cadastro e sim há um efetivo cumprimento. A gente percebe que aqueles consumidores que nós orientamos a realizar o cadastro para evitar esse telemarketing abusivo, eles, passados os 30 dias, eles não retornam ao Procon. Isso porque houve realmente uma eficácia no serviço. E ela lembra que o serviço pode ser usado quantas vezes for necessário pelo consumidor. Não há um limite, e isso é muito importante porque nem sempre é uma empresa só quem faz essa ligação de telemarketing ou apenas um e-mail. A gente acaba recebendo uma chuva de e-mails e de ligações muitas vezes, mesmo que a gente diga que não, elas voltam a ocorrer. Então pode sim cadastrar mais de um e-mail, mais de um ramal telefônico, vai ficar então a critério do consumidor. Está em fase final o processo de contratação da empresa que vai gerir o aeroporto Dionísio Freitas, em Forquilinha, pelo próximo ano.
Confira na reportagem. O aeroporto de Omício Freitas de Forquilinha continuará recebendo auxílio do governo do estado pelo menos por mais um ano. Está em processo final a licitação para a contratação da empresa que executará os serviços técnicos de administração, operação e manutenção do local. A menor proposta foi apresentada pela RDL Operações Aéreas, que já realiza os trabalhos no local desde 2017. O edital, no modelo tomada de preço com apresentação de menor proposta, foi lançado no fim de novembro do ano passado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura. A RDL se prontifica a realizar as atividades no local pelo valor de R$ 70.600 mensais, com contrato pelo período de 12 meses. A empresa vencedora do processo licitatório será oficializada nesta semana e nos próximos dias deve ser entregue a ordem de serviço. A intenção do governo do estado é, durante o transcorrer do contrato, discutir um modelo de gestão envolvendo os municípios e usuários para que seja definida sua nova vocação e estruturação para que se tenha um modelo com sustentabilidade operacional. A empresa vencedora da licitação terá algumas obrigações em relação ao de Omício Freitas, como manter a homologação junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e garantir o funcionamento pleno e com segurança do local. O último voo comercial no de Omício Freitas foi em 2016, quando a Azul Linhas Aéreas optou por transferir suas operações para o aeroporto regional em Jaguaruna, que nasceu com a proposta de absorver a demanda de todo o Sul. Vamos conhecer agora uma história de superação. Natália Oliveira nasceu na periferia de São Paulo. Filha de um pedreiro e uma dona de casa, ela conseguiu fazer medicina em uma das faculdades mais importantes do país, a USP. E agora a Natália vai para Harvard. E sabem como ela conseguiu tudo isso? Vendendo pão de mel. A estudante de medicina coloca as luvas cirúrgicas para iniciar o procedimento. Ela estuda na USP e está no 3º ano. Mas, por enquanto, a especialidade dela é fazer pão de mel. Natália, eu tô vendo você fazendo aí com cuidado, com todo esse carinho. Mas foi fácil, foi difícil aprender? Como é que foi? Foi bem difícil, viu? Não sou tão boa assim na cozinha. O pão de mel tem um papel importante na história de superação dessa jovem de 22 anos. Nascida na periferia de São Paulo, filha de um pedreiro e de uma dona de casa, ela conseguiu um feito que parecia impossível para muita gente: estudar medicina em uma das faculdades mais importantes do país, a USP. Para minha surpresa, quando ela guardava isso talvez em segredo, ou talvez ela não tivesse ainda o desejo no coração de ser médica, mas eu só soube no dia que ela me deu o boleto do vestibular para eu pagar. E é nesse quarto que ela passa boa parte do tempo, em meio aos livros de medicina. Orgulhosa, ela exibe o jaleco do curso. Foi também aqui que toda essa história começou. No ano de 2015, antes de prestar o vestibular, ela escreveu essa frase na parede: Deus, quero fazer medicina. E o pedido foi atendido. Ela foi aprovada nas 5 faculdades de medicina mais concorridas do país. A minha realidade era completamente diferente. Dentro da minha família não tinha pessoas que tinham conseguido ter um ensino superior, não conhecia muitas pessoas que tinham entrado em universidades públicas. No quarto de Natália, nós também encontramos um par de malas. Ela está de partida. No mês passado, foi selecionada para uma bolsa de estudos em Harvard, uma das instituições de ensino mais famosas do mundo. A filha do pedreiro conseguiu ir ainda mais longe. Eu lembro, sim, eu estava aqui em minha casa, deitado no sofá, e o telefone toca, né? E aí ela me falando que ia embora. Ela vai para Harvard, e aí eu fiquei sem ação. Passei o telefone para minha esposa e falei: fala com ela aqui, e só as lágrimas que tomou meu rosto, e eu fui tomado por uma grande emoção e chorei, somente chorei. E depois da alegria pela Natália ter sido aceita para o intercâmbio em Harvard, veio a preocupação para essa família. Afinal, eles precisavam levantar uma quantia de aproximadamente R$65 mil, dinheiro suficiente para bancar ela durante um ano nos Estados Unidos, incluindo primeiro a passagem aérea, depois a estadia e também a alimentação. Foi então que eles decidiram apelar para uma receita bastante conhecida: o pão de mel. A iniciativa foi dela. Ela foi ao supermercado, comprou os ingredientes que precisavam para fazer o pão de mel. Acordamos cedinho, já começamos a fazer
e ela levava cedinho, vendia na faculdade. E elas começaram a vender os pães em todo lugar que conseguiam. Os doces renderam R$2.000. O restante veio de um convênio da USP para custear os alunos que fazem intercâmbio e de uma campanha de doações realizada na internet. Eu consegui mais do que eu tinha pedido, né? Eu tinha pedido um valor para sobreviver mesmo, com base num orçamento bem apertado. Agora tenho o suficiente, sim, para me manter lá, para me alimentar bem, para poder fazer um curso caso surja essa oportunidade. Mas meus pais vão continuar trabalhando aqui, vendendo bastante pão de mel, para não faltar nada. Natália viaja para os Estados Unidos no dia 21. Vai passar um ano lá e diz que quando voltar quer usar o seu trabalho para atender pessoas carentes na rede pública. Mas por enquanto a única preocupação é a saudade que sentirá da família quando estiver longe. E é claro, do pão de mel. Com certeza. Eu senti muita falta de comer esse pão de mel. Só de lembrar o senhor já se emociona? Sim, sempre. Desde quando ela se tornou aluna estudante de medicina, eu não consigo falar outra coisa para os meus amigos, a quem quer que eu encontre, a quem quer que eu converse. E se surgir uma pontinha de assunto de filhos, eu já pronuncio que a minha filha está fazendo medicina e está fazendo medicina na USP. A seguir, Jair Bolsonaro anuncia que não vai vetar a fusão da Embraer com a Boeing. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos como fica o tempo no restante da semana em Criciúma e região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com nebulosidade variável. À tarde e à noite deve haver pancada de chuva isolada. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 20 graus e máxima de 32 graus. Na quarta-feira, dia 16, o dia amanhecerá com sol e deve haver pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 33 graus. Na quinta-feira, dia 17, o dia será marcado por nebulosidade variável e chuva isolada. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 21 graus e máxima de 31. E na sexta-feira, dia 18, a previsão se repete. O dia terá nebulosidade variável e chuva isolada. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 33 graus. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que não vai vetar a fusão da Embraer com a Boeing. O governo garantiu que a transação não vai tirar a soberania nacional. Na noite desta quinta-feira, após uma reunião com o alto comando das Forças Armadas e ministros para tratar do destino da Embraer, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que não vai vetar a fusão da Embraer com a Boeing. Da união das duas companhias vai nascer uma nova empresa que terá um valor de 5,2 bilhões de dólares. 80% do capital ficará com a Boeing e os outros 20% serão da Embraer. O acordo também prevê a criação de uma segunda empresa para promover e desenvolver novos mercados na área de defesa, sendo um dos principais produtos à venda o avião multimissão KC-390. Nesse caso, a Embraer vai ser dona de 51% das ações e a Boeing 49%. Na semana passada, o presidente já havia manifestado preocupação com a possibilidade de transferência da operação da Embraer para fora do Brasil. Uma delas era com o fechamento de postos de trabalho no país, o que, de acordo com o governo, não vai acontecer e não irá prejudicar a soberania nacional. Em nota conjunta, Boeing e Embraer afirmaram que a parceria vai acelerar o crescimento em mercado aeroespaciais globais e que o Conselho de Administração da Embraer ainda precisa ratificar os termos do contrato, que ainda será submetido à aprovação dos acionistas e de autoridades regulatórias.
empresas. A negociação só deve ser concluída no final do ano. E para tentar estimular a geração de emprego em outros setores, o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, afirmou que o governo estuda reduzir os impostos que incidem sobre a folha de pagamento das empresas, o que tornaria a contratação de funcionários mais barata. Segundo Cintra, essa redução deverá ser de uma forma ampla e universal. A desoneração da folha de salários aconteceu, e acho que isso é um conhecimento generalizado, né? Aconteceu muito em cima de demandas específicas, pontuais, de negociações muito setoriais. O que nós estamos trabalhando é na desoneração da folha de maneira universal, de maneira ampla, de maneira geral, sistêmica. O impacto que isso terá na economia certamente será muito maior e muito mais positivo do empregador e, eventualmente, até do próprio empregado também. Eu acho que nós precisamos desonerar a folha de salários como um todo, né? Isso implica não só contribuições previdenciárias, mas até mesmo questões de até imposto de renda, incidentes sobre folha de salários, incidentes sobre rendimentos do trabalho, poderão ser objeto desse estudo. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que seja demonstrada uma compensação para a efetivação de renúncias fiscais. O secretário disse que o governo não vai recriar a CPMF, por exemplo, e que estuda alternativas para compensar uma redução sobre os tributos da folha de pagamento. Há uma gama de alternativas que precisam ser comparadas, né? O que você perde reduzindo uma incidência direta sobre folha e que tipo de tributo outro poderá substituir essa mesma arrecadação, sempre com a meta de não aumentar a carga tributária e gerar mais emprego. O CPMF é a antítese de tudo aquilo que nós desejamos fazer. E foi sancionada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que determina a cassação da habilitação do motorista que usar o veículo para a prática de crimes de receptação, descaminho e contrabando. Essa medida vale para o condutor que já tiver sido condenado por um desses crimes. Ele também pode ser proibido de obter CNH pelo prazo de 5 anos. Mas o presidente vetou o artigo que determinava punição às empresas. Esse trecho prevê o bloqueio do CNPJ de empresa que transportasse, distribuísse ou vendesse produtos de furto, roubo, contrabando ou descaminho. A justificativa é que a punição não levava em consideração critérios como a gravidade da infração, antecedentes e a condição econômica do infrator. Outro ponto que também foi vetado na lei é a que obriga estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas e cigarros a fixarem advertências escritas dizendo que é proibida a venda de bebidas e cigarros de origem ilícita. Outra novidade é que o governo está preparando a elaboração de um decreto para prever perdão de pena de condenados com doenças graves ou terminais. Apesar de Jair Bolsonaro ter dito antes de assumir que não concederia o chamado indulto presidencial, a ideia é dar um viés humanitário à medida. O texto ainda está em desenvolvimento no Ministério da Justiça e Segurança Pública e não deverá permitir que condenados por crimes violentos e por corrupção recebam o benefício, que representa um perdão da pena. Em dezembro, o ex-presidente Michel Temer desistiu de última hora de dar o benefício. 2018 foi o primeiro ano sem indulto desde a redemocratização. A seguir o esporte, começa nesta semana o Campeonato Catarinense e o Criciúma entra em campo na quinta-feira. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, divulgou um novo relatório de balneabilidade das praias catarinenses. Conforme o relatório divulgado na última sexta-feira, 73,8% dos locais analisados em todo o estado estão próprios para banho.
O monitoramento informa a condição de 229 pontos nos 500 quilômetros da costa catarinense. Em Florianópolis, dos 85 pontos, 64 estão adequados para banho de mar, o que representa 75,3%. E no restante do litoral, dos 144 pontos monitorados, em 72,9% recomenda-se o mergulho. Em relação ao relatório anterior, 10 pontos passaram da condição de impróprio para próprio e 7 de próprio para impróprio. As coletas foram realizadas entre os dias 7 e 11 de janeiro em 25 municípios. No Balneário Rincão, a principal praia procurada pelos criciumenses, os 8 pontos analisados são considerados próprios. 5 são analisados na praia e há ainda avaliação nas lagoas dos Freitas, dos Esteves e do Faxinal, locais com bastante procura de banhistas. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina monitora a qualidade da água para banho de mar desde 1976. As análises são divulgadas semanalmente durante a alta temporada e mensalmente de abril a novembro. O IMA seleciona os pontos de tal forma que toda a costa seja avaliada, concentrando as coletas justamente nos locais mais suscetíveis de poluição, com maior fluxo de banhistas. Para saber a condição das praias catarinenses, basta acessar o site balneabilidade.ima.sc.gov.br. E agora a gente fala de esporte. O Campeonato Catarinense 2019 começa nesta quarta-feira. Na quinta, o Criciúma entra em campo. E a estreia é logo num clássico. Às 7 horas da noite, no Heriberto Wilson, o Criciúma encara o Figueirense. O primeiro desafio em busca do fim do jejum no Catarinense. O Criciúma acumula 10 títulos no campeonato. O último foi em 2013. Nos treinos, o técnico Doriva segue alinhando a equipe e deve contar com as novas contratações já na partida desta semana. O volante Zé Augusto, apresentado nesta segunda-feira, está otimista para entrar em campo. A estreia está muito grande, a expectativa. Estamos se preparando muito bem. A pré-temporada tem sido bem eficiente com o treinamento do Doriva. A gente está bem preparado. A gente vai em busca dos objetivos, vamos brigar com todas as forças. O novo reforço do tricolor tem 22 anos e foi revelado nas categorias de base do Grêmio, clube onde fez apenas um jogo como profissional. No início da temporada, em 2018, foi para o time de Pelotas e marcou um gol em 8 jogos. Primeiramente, estou muito feliz com essa oportunidade de estar defendendo essa camisa. É um clube muito tradicional e estou muito feliz. A minha vinda para cá foi vinda através do Ricardo Rocha. Trabalhou com o Jardim no ano passado. Eu trabalhei com o Jardim na base do Grêmio também. E tinha minha vontade de vir e acabou dando tudo certo. O atleta treina com a equipe desde o início do mês e entrou em campo nos 2 jogos treinos. Para a estreia no Catarinense, fica a expectativa de já defender a camisa tricolor. Eu faço a primeira e a segunda função no meio campo. Se ele precisar de mim também, eu posso até fazer a zaga, que eu já fiz algumas vezes. Em relação a jogar ou não, eu não sei ainda. Acabei jogando os 2 primeiros jogos, mas o professor falou que não está nada definido. Vou continuar trabalhando, conquistando meu espaço para estar na estreia. Se for de titular, se for de reserva, eu quero ajudar da melhor maneira possível. Primeiro, segundo volante ou na zaga, Zé Augusto diz estar preparado para ser aproveitado conforme o professor pedir. O que o professor quiser que eu jogue, eu vou jogar. Eu faço essa primeira função, eu faço a segunda função. Se ele precisar de zagueiro, eu jogo também. Eu acredito que eu tenho que ajudar da melhor maneira possível. E o que ele decidir, está decidido. Mas ele sabe bem qual é o seu forte. Eu sou um jogador que marca um pouco mais, sou mais primeiro volante até pela minha estatura. O Eduardo é um cara que sai mais para o jogo. Então eu gostei muito, me senti muito bem. Se for a opção do Doriva, eu vou estar muito feliz. Se não for também, eu vou conquistar meu espaço no dia a dia. E seja no Catarinense ou no Campeonato Brasileiro, a equipe tricolor já sabe bem qual o seu objetivo. Nosso objetivo é brigar sempre. O Criciúma é grande, a gente vai brigar jogo a jogo, sem prometer nada, mas vamos brigar jogo a jogo e é isso que a gente vai fazer. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá!